Então você já se prepare, convida as pessoas para nós estarmos aqui reunidos no nome de Jesus. Graças a Deus. Então estamos iniciando essa live onde eu estarei ministrando uma palavra do Senhor. Mas antes de começar a ministração dessa palavra, eu quero fazer uma oração primeiro. Coloca a mão no teu coração para receber a palavra do Senhor. Deus vai falar com você. O Senhor vai falar conosco nesta manhã. Você que está acessando essa live, no nome do Senhor Jesus Cristo, preste atenção. Não deixe de ouvir a mensagem até o final, porque Deus tem uma promessa para a tua vida no nome de Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus amado, por essa manhã, agradecer por essa família na fé, agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado, por esse dia de culto que nós estamos aqui, ó Deus, e queremos louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, e também queremos aprender através da tua palavra. Fala conosco através deste texto, no nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Eu quero aqui falar uma palavra, e o tema desta palavra é quando o galo canta. Quando o galo canta. Amados, ler primeiro o texto aqui, em João capítulo 13, no versículo 33, iniciando até o 38. Então nós vamos ler esses versículos aqui, para que Deus possa falar conosco. Diz assim, no 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou. João 13, 33. João 13, 33. Então, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vai? Para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Aleluia. Amados, aqui Jesus está entregando uma mensagem aos seus discípulos. Ele diz assim, que ele teria que ir para um lugar onde os discípulos não poderiam ir. Então, que lugar seria esse? Primeiro, a morte da cruz. Primeiro, ele teria que morrer na cruz. O outro lugar, ele ia descer ao inferno para tomar a chave do diabo. Os discípulos não poderiam ir lá, só Jesus. E depois Jesus ia subir ao céu. E eles também agora não podiam seguir Jesus até o céu. Então Jesus ele começa ali dar o seu itinerário, e daquele ponto os discípulos não poderiam mais seguir ele. Mas Jesus estava dizendo que ele deixou um mandamento, o amor. Assim como o Pai me amou, eu amei a vós,
então vocês amem uns aos outros, porque somente o amor faz toda a diferença, amém? Somente o amor, não é a lei, não é mais baseado na lei, porque a lei, ela foi dada para a pessoa, um exemplo: não matarás, não roubarás, não mentirás, não adulterarás. Todas essas coisas, se não tiver amor, a pessoa não consegue fazer. Porque quem não ama o seu próximo, ele rouba o próximo. Quem não ama o seu próximo, ele trai, ele faz coisa errada, ele mente. Então o amor é a base de tudo. E Jesus estava falando sobre essa questão do amor. Mas Pedro, inconformado, não entendendo nada, porque Pedro não entendeu o que Jesus queria dizer, e vai e fala bem dizer, algo que ele não poderia fazer. Então Jesus falou para Pedro: você fala que você vai me seguir até a morte? Então ele diz para Pedro e dá um sinal para Pedro: você vai me negar por 3 vezes. Você vai me negar por 3 vezes. E ali Jesus fala que, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiver me negado 3 vezes. Então o tema dessa mensagem na manhã, né, que eu quero falar é quando o galo canta, né? Então pergunta aí para o seu irmão, né, se ele sabe. Quando é que o galo canta? Pergunta aí. Né? Quando é que o galo canta? Geralmente o galo canta ao amanhecer do dia. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um vizinho, morava assim, nós morava bem colado um com o outro, e ele colocava o rádio no último volume no programa do Zé Bétio. Eu não sei se aqui em Minas tinha esse programa do Zé Bétio. E esse programa então, 6 horas da manhã, estava lá o radialista, aí abria o programa com um galo cantando, jogando água, acorda, né? Levanta e jogava e batia a panela. Era o programa do Zé Bétio, o galo cantava. Quer dizer, começava o radialista ali para o povo acordar, né? Levantar da cama para ouvir o programa dele, que tinha muitas músicas caipiras na época, né? Então, Trio Parada Dura, Chitãozinho Chorota, aquelas músicas sertanejas. Então, havia esse programa, mas não é nesse sentido, né, do galo cantar pela manhã que eu quero falar hoje, mas eu quero falar no sentido espiritual. Quando é que o galo canta no sentido espiritual? O galo cantando é somente um sinal para despertarmos no sentido físico, né? Tem pessoas que gostam de ter um galo lá para despertar ele no sentido servindo de despertador. Mas eu quero falar também no sentido espiritual. Quando é que o galo canta? Então, algum dia você já pensou em negar Jesus? Amado, às vezes ninguém quer assumir isso. Jamais, pastor, que isso? Jamais vou negar Jesus. Todos nós podemos passar por alguma aprovação, como Pedro passou por aquela aprovação, uma aprovação que pode nos levar a nós negarmos a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus. Quando você nega a fé naquilo que Deus pode fazer, você está negando Jesus, porque Deus, através de Jesus, Ele trouxe uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra para nós crermos pela fé, que Deus cuida de nós. E muitas das vezes nós nos enfraquecemos, como um dia Pedro também se enfraqueceu. Quantos de nós já passamos por uma aprovação no nosso emprego? Quando alguém tem más intenções de querer roubar a sua vaga, de querer te perseguir, e a gente fica ali, né, entristecido, e a gente às vezes até pensar, será que Deus está comigo neste emprego? Quantas vezes também já fomos provados no nosso próprio relacionamento conjugal, as coisas às vezes não estão dando certo,
às vezes as coisas estão difíceis, quantas vezes a gente quer jogar tudo para o alto, mas eu quero te dizer que assim como Jesus deu um sinal de alerta para Pedro, ele deu um sinal de alerta: enquanto o galo não cantar, quando você me negar, o galo vai cantar, aliás. Então, ali foi um sinal de alerta. E quando Pedro chegou no último estágio, o galo cantou. E nós vemos que assim foi aquele sinal. Então, amado, eu quero dizer que muitos de nós podemos também ter essa provação, passar por essas provas. Muitas das vezes nós somos provados a negar, somos provados, a negar a Cristo, através de situações que acontecem na nossa vida. Nós realmente amamos a Jesus. E quando nós não negamos a Ele, quando você não nega a Jesus, você está demonstrando o seu verdadeiro amor para Ele. Eu quero dizer que muitas das vezes nós somos provados. Se negarmos o Mestre numa situação de prova, numa situação de dificuldades, se nós negarmos a Jesus, nós precisamos de arrepender deste pecado. E com toda a certeza, assim como Ele perdoou Pedro, Ele vai nos perdoar também. Pedro negou, mas Jesus deixou de perdoar Pedro? Não. Às vezes a gente fala assim: eu bato no peito, jamais vou negar Jesus. E muitas das vezes nós temos negado em Jesus, quando nós não acreditamos naquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Isso é negar Jesus, é negar o poderio de Cristo. Negar que aquilo que Jesus pode fazer. Então, o problema, amado, não está em ser tentado a negar Jesus. Você pode até ser tentado. O problema não é esse. O problema é você ceder à tentação e negar. Você não perceber os sinais. Você não perceber o que está acontecendo. E tem muitas pessoas negando Jesus. Negando Jesus em cultuar. Negando Jesus em participar, de fazer parte do corpo da igreja. Negando Jesus às vezes até no trabalho, se escondendo para dizer que não é um cristão. Então nós vemos que existem muitas pessoas que às vezes são provados, e ali ele acaba não percebendo que está negando Jesus. Existem muitas pessoas que passam por muitas provas, mas pessoas que passam por prova, mas não desistiram, porque acreditam que Jesus é a única solução para os seus problemas. Essa é a prova de amor para com Cristo. Irmão, quando você está numa prova e você vence ela, é porque você ama a Cristo, sabe que Ele vai te abençoar, amém? Então o problema não está no tamanho da prova, o problema está no tamanho da sua fé, que você acredita ou não, naquilo que você tem certeza ou não. Porque uma pessoa, quando ela passa por provação, ela vem muitas dúvidas. O inimigo quer roubar a sua fé, quer tirar você do foco, quer deixar você desacreditado. E eu quero dizer que, por isso, nós precisamos agir com um ser espiritual. Nós precisamos ser um homem, uma mulher espiritual, um servo espiritual. Pedro, ele era espiritual. Olha só, antes de ele negar Jesus, olha essa palavra de Mateus capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram,
disseram: João o Batista, outro Elias, e outros Jeremias, ou um dos seus profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Amado, olha que coisa linda. Pedro era um homem espiritual, sim ou não? Para dizer aquilo, porque muitas pessoas estavam andando com Jesus, via Jesus fazer milagre, via Jesus ressuscitar morto, mas depois ainda veio falar que Jesus era um espírito encarnado de Elias, era falando que era o profeta que ressuscitou. Amados, muitos disseram que ele, falaram até que ele era João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas Pedro, quando Jesus falou: e vocês, quem é que eu sou para vocês? Pedro falou: tu és o Filho do Deus vivo. Deus abençoe. O Filho do Deus vivo. Só pode ver isso, ter um entendimento disso, se a pessoa está no Espírito. Tem muitas pessoas, mesmo sendo cristã, vê Jesus como um profeta ainda. Não vê ele como Filho de Deus. E nós vemos assim que Pedro, ele reconheceu o Jesus como Filho de Deus, né? Mas mesmo assim, negou Jesus na presença de muitas pessoas. Mesmo ele fazendo essa revelação, mesmo ele falando que Jesus era o Filho de Deus, Pedro negou. Pedro era um homem espiritual, mas ele não aguentou a pressão em um momento tão importante da sua vida, que era de não negar Jesus. De não negar Jesus. Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo, uma pessoa que era explosiva. Ele era conhecido ali no meio dos discípulos como um dos discípulos com temperamento sanguíneo. E o sanguíneo, ele tem muitas qualidades no seu temperamento. Ele é comunicativo. O sanguíneo, ele é muito comunicativo. Uma pessoa, quando ela é muito agitada, uma pessoa sanguínea, ela é bem comunicativa. Pedro era dessa forma. Pedro, mais do que qualquer outro discípulo, ele acreditava, ele era crédulo. Olha o que diz lá em Mateus 14, 29, diz assim: e Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas a ir ter com Jesus. Ele tinha fé, até do ponto de ele andar sobre as águas. Nenhum dos discípulos fala na Bíblia que andou sobre as águas como Pedro andou. Pedro, ele era crédulo. Pedro tinha muitas qualidades de um sanguíneo. Ele era um bom companheiro, ele era entusiasta, simpático, ele era compreensível, mas também tinha os defeitos do temperamento sanguíneo. Então, Pedro, ao negar Jesus, ainda ele não tinha um autocontrole, ele não tinha um domínio em seu temperamento sanguíneo. Então, nós precisamos entender que não importa o tipo de temperamento que cada um de nós temos. Isso dentro da psicologia não existe. Cada um de nós temos um tipo de temperamento. Pode ser que seu temperamento não é sanguíneo como o de Pedro, mas às vezes o que predomina mais no seu temperamento é o melancólico. É o melancólico. Às vezes a pessoa é muito melancólica. Às vezes ela é muito fleumática. Ou ela pode ser colérica. Então tem vários tipos de temperamento dentro da psicologia. E eu quero dizer, não importa qual tipo de temperamento seja o seu. Se é sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico.
O importante é o Espírito de Deus te dar um controle sobre o seu temperamento. Amém, amados? Nós precisamos ter o temperamento controlado pelo Espírito, é isso que importa. Porque quando o Espírito de Deus tem um controle, a gente vai amenizar os defeitos dentro do tipo de temperamento que nós temos. E ali Pedro, ele não teve o controle do Espírito, e ele teve aquela atitude, do comportamento sanguíneo, e que levou ele a negar Jesus. Infelizmente, as piores decisões que nós tomamos na vida são aquelas que deixamos a parte emocional agir. E essa parte emocional vai de um controle do nosso temperamento, irmãos. Um exemplo, uma pessoa do temperamento sanguíneo, ela tem que tomar muito cuidado, que ela é compulsiva. Ela gasta aquilo que não pode gastar. Isso faz parte de um temperamento sanguíneo. Eu tenho que vigiar muito sobre isso, porque eu sou um pouco sanguíneo. Eu tenho que tomar muito cuidado, senão eu acabo gastando aquilo que não devo. Então, infelizmente, as piores decisões são tomadas quando a gente não tem um controle na vida emocional. Então, quando falamos ou agimos sem pensar, a consequência será um final de um resultado negativo. Quando você faz coisas sem pensar na vida, lá no final, o resultado não é bom. Então, essas fraquezas, as consequências desse resultado, pode nos levar à fraqueza espiritual, irmãos. Olha aqui para mim, presta atenção. Se você não tiver um domínio sobre o seu temperamento, você pode agir com algumas atitudes sem pensar, e depois você pode sofrer lá na frente. Pedro, ele era um homem espiritual, mas também ele tinha outra parte que agia pela carne. Ele também não tinha esse controle espiritual e às vezes entrava na carne. O que é entrar na carne? Vivia daquilo que ele achava que era de Deus e não era de Deus. Quantas coisas às vezes você fez ou pensou em fazer achando que era de Deus e não era de Deus? Então a gente tem que tomar cuidado, que muitas coisas não vêm de Deus, vêm da própria carne, do nosso próprio interesse. Olha só, Marcos 14, 29 diz assim, Marcos 14, 29. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu, olha só que arrogância de Pedro, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele diz com mais veemência, quer dizer, retucou Jesus, você não está falando a verdade, olha só. Com veemência ele retucou, quer dizer, o próprio Jesus estava advertindo ele, ele não aceitou a advertência de Jesus. Olha como Pedro era desaforado. O temperamento sanguíneo não é fácil de lidar. E Pedro, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira dizia os outros, porque ele contagiava os outros. O sanguíneo contagia os outros. Os outros também, eu também não vou negar, só porque Pedro falou que não ia negar. Mas, irmão, se Jesus falou que ele ia negar, ele tinha que falar, Senhor, eu não quero fazer isso, mas se você está falando, então nós vemos aqui uma das piores carnalidades de Pedro, irmãos. Uma das piores carnalidades de Pedro foi de negar Jesus. Pedro também, ele, assim como ele tinha as qualidades de um sanguíneo, Pedro adquiriu os defeitos de um temperamento sanguíneo. Tais como uma pessoa sanguínea, ela é indisciplinada. O sanguíneo, ele é indisciplinado. O sanguíneo é barulhento. O sanguíneo é inseguro.
medroso. O sanguíneo, ele tem um temperamento impulsivo, que age sem refletir. O sanguíneo, ele se enfurece rapidamente, facilmente. Então Pedro, ele era pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? De fraco ânimo. Uma hora ele está alegre, ele está feliz, outra hora ele está triste, abatido. Pedro era dessa forma. Uma pessoa também covarde. Vemos essa atitude de covardia lá em Mateus capítulo 14, versículo 30. Olha lá, Mateus 14, 30 diz assim: mas observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Então nós vemos esse medo de Pedro. Pedro foi um homem que ele andou sobre as águas, teve fé, ele agiu no espiritual, mas quando ele viu a tempestade, ele não aguentou e ficou com medo. Pedro era medroso, Pedro tinha medo. E em João capítulo 18, versículo 10, uma das fraquezas do temperamento sanguíneo, ele é explosivo. Pedro puxa a espada e corta a orelha do soldado Malco. Jesus estava lá no Getsêmani intercedendo. Aí chega lá Judas para trair Jesus e dá um beijo na face de Jesus, e está todo aquele soldado lá do sumo sacerdote, e um daqueles soldados chamava-se Malco, e ali Pedro falou: aqui ninguém vai fazer nada com Jesus. Tirou a espada e foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus teve que ir lá pegar a orelha e grudar a orelha do soldado novamente. Fez um milagre ali na presença de todos. Então Pedro, ele era essa pessoa agitada, agia por si próprio. Inclusive até Jesus falou para Pedro: você acha que se eu não quisesse ser preso por esse soldado aqui, eu não poderia enviar uma legião de anjos para me defender? Por que você está agindo dessa forma? Amados, quantos de nós às vezes não agem dessa forma? Quantos de nós às vezes não quer, às vezes se é o Espírito de Deus, na hora que um carro fecha a gente fica doido, a gente quer xingar, às vezes um pedestre atravessa com tudo, quem é motorista sabe disso, ou às vezes você está na fila do açougue do mercado, a pessoa vai lá, corta a sua frente, dá vontade de puxar a espada e cortar a orelha dele, junto com a feijoada que você vai fazer no domingo. Então, nós temos essas vezes, se a gente não tiver no espírito, a gente quer ter essa mesma atitude de Pedro. Mas uma das piores ali atitudes que Pedro teve foi de negar, irmão, negar Jesus na presença de todos. As pessoas chegavam em Pedro e falavam assim: olha, você andava junto com o Nazareno, vocês estão doidos? Não é eu não, eles estão me confundindo. Então nós vemos ali essa covardia de Pedro. Agora, Jesus, Ele conhece o nosso interior, amém, amados? Ele te conhece, cada um que está aqui, Deus conhece vocês. Cutuca o irmão para acordar ele aí se ele estiver dormindo. Então, o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Lucas 22, 60, olha o que diz, Lucas 22, 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se, olhou para Pedro. E Pedro lembrou da palavra do Senhor, como havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Quando Pedro nega a Jesus pela 3ª vez, e virando o Senhor olhou para Pedro. Amado, tem algo poderoso aqui nessa palavra. E assim como Pedro negou pela 3ª vez, o Senhor virou para Pedro e olhou para ele. A palavra aqui no original grego, olhar, não está no grego oftalmo. Quando você vai fazer um exame de vista, você vai no
oftalmologista, correto? Por quê? Porque a palavra oftalmo quer dizer olhos, visão carnal, uma visão natural. A palavra oftalmo no grego é quando a pessoa vê como está vendo uma paisagem, ou a pessoa está vendo, olhando alguém, seria uma visão exterior. Isso é a palavra oftalmo no grego, quando você olha o exterior. Agora, a palavra que Lucas usa nesse texto, porque Lucas era médico, ele como médico poderia usar a palavra oftalmo, mas ele usou a palavra no grego blepo, e a palavra blepo quer dizer, e quando Jesus olhou para Pedro, ele não olhou o exterior de Pedro, mas olhou o coração de Pedro. Então o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de amor, foi um olhar: Pedro, você está me negando, mas você é amado. Pedro, você está me negando, mas eu vou morrer na cruz, e depois da morte na cruz nós vamos ter um encontro, e nós vamos consertar isso. Quando Pedro viu Jesus olhando para ele, irmão, foi como se fosse uma flecha no coração. Pedro saiu dali e chorou amargamente, depois daquele olhar, depois que Jesus olhou para ele. Então, Pedro, ele cai no arrependimento. Lucas capítulo 22, no versículo 62, diz assim: Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mediante tantas falhas de Pedro, ele teve uma atitude que nós precisamos ter na nossa vida. Todos nós podemos em algum momento negar a Cristo por alguma atitude que está fora dos princípios da palavra de Deus. Quando a gente faz aquilo que a gente quer e fala assim: não estou nem aí com Deus, isso é negar Jesus. Quando você fala assim: eu tomo conta da minha vida, eu que conduzo ela, você está negando a Jesus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, a vida não é mais sua, é dele. Então nós negamos a Jesus quando nós tomamos a direção do barco. E ali Pedro, ele se arrependeu amargamente. Infelizmente, a falta de arrependimento é que leva as pessoas a negarem a fé em Jesus. Muitos se escondem em seus erros, achando que Deus não está olhando, não está vendo. Podemos nos esconder dos olhos de muitas pessoas, mas jamais podemos esconder dos olhos de Deus. Jamais, irmãos. Olha que diz Provérbios capítulo 15, no versículo 13. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Está lá no teu quarto, sim ou não? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Está lá no teu trabalho? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. João 21, 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: quem era o discípulo a quem Jesus amava? João. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar para ir de encontro. Essa passagem lá de João 21 foi na aparição que Jesus, depois da ressurreição, aparece. Jesus estava ali, foi chicoteado, maltratado. Pedro negou ele. Aí Jesus foi morto, desceu ao inferno, ressuscitou, depois aparece para os discípulos. E eles estavam pescando, e Jesus perguntou para ele lá na beira da praia: tem algumas coisas para comer? E as pessoas ali não reconheceram. João reconheceu: é Jesus!
E quando Pedro viu que era Jesus, ele estava tão arrependido por aquela situação que ele tinha passado antes da morte. E Jesus, Pedro, ele se veste porque ele estava despido. Uma reverência, um sinal de respeito a Jesus. E ele estava nu, então ele se veste. Ele não pulou nu e foi contra Jesus, mas ele se veste em reverência, pula na água. Mas aqui nenhum dos discípulos pularam na água. Imagine de manhã, irmãos. Imagine nesta manhã você pular na água fria para ir de encontro de Jesus. Os discípulos foram aqui conforme o versículo 8 de João 21, capítulo 8, todos os discípulos foram de barquinho até a beira da praia. Nenhum pulou na água, mas Pedro pulou. Porque Pedro, ele era também um homem de fé, havia se arrependido, e ele teve o encontro com Jesus. E aí no João 21:15 até o 17, Jesus interroga Pedro. Jesus fala com Pedro, agora é da gente sentar e conversar. Lembra lá da sua atitude? Aí Jesus, por 3 vezes Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Assim como lá o galo cantou 3 vezes e ele negou, agora Jesus volta aqui e por 3 vezes chega em Pedro: Pedro, tu me amas? Na primeira vez Pedro falou: eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E pela segunda vez: tu sabes que eu te amo. E na terceira vez, quando Jesus falou: tu me amas mesmo, Pedro? E Pedro, a Bíblia diz que ele ficou quieto. Ele calou, ele falou: Senhor, eu te amo, mas ele ficou quieto. Por quê, irmãos? Porque Pedro já tinha falado tanta besteira, que ia fazer e não fez. Mas ali, o Senhor, ao interrogar Pedro, ele disse: em todas as vezes, se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Eu quero dizer, você ama Jesus? Cuida das ovelhas. Ama o seu próximo. Ajuda o seu próximo. Porque isso é a maior prova que você não nega Jesus. Quando você ajuda a cuidar das ovelhas de Deus. Amém, amado? Quando você faz de tudo para estar junto com o povo de Deus, para se misturar com as ovelhas, para também servir as ovelhas de Deus. Você sabe que, para mim, uma pessoa que ela não tem tanto interesse de estar junto com os irmãos na igreja, é porque ela às vezes, ela não se esforça para estar junto, porque ela pensa em só ser cuidada. Só ser cuidado. Ela não pensa em querer cuidar. Há uma grande diferença. Uma grande diferença quando você fala: eu vou para o culto porque eu quero ver como o meu irmão está. Como a minha irmã está. Há uma grande diferença quando nós pensamos dessa forma. Então, eu quero dizer que João, nós vemos aqui aquela tristeza, né? Quem sabe aquela tristeza de Pedro, né? Quando ele se entristeceu, seria o medo, a insegurança de falhar novamente. Então Pedro fica calado. Por muitas das vezes é melhor a gente ficar calado do que falar besteira, não é verdade? Melhor ficar calado. João 21:18, na verdade eu te digo, olha que Jesus fala para Pedro: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e levará para onde tu não queiras.
E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me ama, cuida da ovelha, tu me ama, mas está falando para ele: você, quando era menino, você ia para onde você queria. Quer dizer, quando você não era espiritual, você fazia o que você queria. Agora você vai receber o Espírito de Deus. E você não vai para onde você quer, mas você vai para onde você não quer. Irmão, presta atenção, olha que coisa maravilhosa. É muito difícil, às vezes você não quer sair da sua casa e ir para o culto. Mas você tem que ir na onde você não quer. É isso que Deus está falando. Deus quer te levar aonde às vezes você não quer ir. Deus quer, às vezes, fazer você fazer algo para Ele que você não quer fazer. Isso é Deus trabalhando. Aí Jesus, ele fala que Pedro ia morrer, ia ter uma morte muito difícil. E disse isso, significando com que morte havia de glorificar. Estenderás tuas mãos e outro te cingirá. Estenderás tuas mãos. Morte de cruz também. Morte de cruz. Eu quero concluir essa mensagem. Atos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Olha só. Aí está lá Pedro, porque Jesus, ele apareceu para a multidão e falou: eu vou subir ao Pai, vocês vão ficar lá em Jerusalém até revestidos de todo o poder, porque o Espírito Santo de Deus vai vir sobre vós e encherá toda a casa onde vocês estiverem. E eles foram lá, chamado dia de Pentecoste, e ficou naquele lugar reunido orando, e o Espírito de Deus veio e batizou. Muitos falavam em línguas, muitos falavam em outras línguas. Aí as pessoas começaram a falar: está todo mundo bêbado, está todo mundo ali bêbado. E Pedro, quem se levanta primeiro para defender Jesus? Para defender que aquilo era uma obra de Deus? Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, não foi nenhum dos outros discípulos, mas foi Pedro. Levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, a todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Pedro começou a pregar. Pedro começou a falar, e 3.000 almas se converteu ao Senhor Jesus. Então nós vemos aqui em Atos capítulo 2, 13, a lista de todos os apóstolos estava ali, os 12. Mas Pedro foi o primeiro na lista, foi o primeiro a testemunhar de Cristo no dia de Pentecoste. E assim que Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou uma palavra de fé, uma palavra de poder, e muitas vidas se converteu. Então eu quero te despertar com essa palavra, irmãos. Te despertar e dizer que às vezes, com as nossas atitudes, podemos negar Jesus. Atitude de falta de fé, atitude de não cooperar, atitude de amar o próximo de uma forma insuficiente. Então, eu quero dizer que muitas das vezes podemos negar com as nossas decisões precipitadas com relação à nossa fé no chamado de Deus para a nossa vida. Mas, assim como Deus despertou Pedro, Ele vai nos despertar também, amém? Ele vai usar de qualquer forma. Deus usou o galo na vida de Pedro, mas tem diversas formas que Deus possa usar algo para te despertar, para mostrar para você quando você está saindo fora daquilo que Deus quer que você esteja fazendo. Então, o arrependimento vem quando ouvimos a advertência do mestre, irmão. O importante é você ouvir a advertência que Deus tem te dado. Quando você se arrepende, quando você recebe a advertência de Deus, então os olhos do amor de Cristo vai entrar na tua vida. Coloque-se em pé.